E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquiteto Digital. Nesse podcast aqui a gente vai falar sobre o arquiteto zumbi. Calma, que já vai fazer sentido na cabeça de vocês. Mas antes, queria dar aqueles recadinhos iniciais de todo começo de programa, para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente recolhe temas, dá o feedback, recebe o feedback de vocês e acaba que vocês vão pautando o programa e é um espaço que a gente tem para discutir as coisas que a gente conversa aqui, tá bom? Se você não tá, entra lá, é de graça, a gente tá sempre por lá, você vai ter acesso ao Minha Manga, é bem legal. E lembra também de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal do Projeto Jovem Arquiteto para receber sempre notificações quando a gente entrar ao vivo aqui, até porque a gente tá com um projeto aí de começar a fazer o podcast ao vivo, tá? Então já se inscreve aqui para não perder. Manga, e aí? Dá boas-vindas aí pra galera e o que você tem para falar sobre esse tema? Eu comecei falando que a gente vai falar sobre o arquiteto zumbi, porque a gente recebe até alguns feedbacks, né, conforme a gente vai conversando aqui, de que conforme a gente vai introduzindo os assuntos, a gente vai falando, a sensação de algumas pessoas que recebem o que a gente está falando é de que, poxa, o que eu tô fazendo então tá tudo errado, aprendi, nada do que eu aprendi serve. Como que é esse negócio? A gente está apresentando mais possibilidades do que a galera está conseguindo absorver? Ou o que está acontecendo? Por que você acha que a galera está tendo essa visão? Fala galera, e aí, tudo bem? Visionários do Arquiteto Digital, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que lugar do país, nem que hora que você está assistindo a gente aqui ou está ouvindo a gente, mas a gente está aqui para poder dialogar e trazer para vocês alguns pensamentos, alguns mindsets que são muito que, na maioria, bastante disruptivos para uma audiência que não está acostumada a falar de tecnologia e inovação na arquitetura. Então, esse lance do arquiteto zumbi aí, que o Pedro acabou de colocar, que é o tema do nosso programa aqui, é o nosso 9º episódio. Pô, estamos quase chegando no 10º, hein, cara? O 10º vai ser, talvez seja especial, né? Que a gente vai fazer ao vivo. É isso aí, nós vamos colocar uma coisa diferente aí, vamos colocar um pouco mais de pimenta aí no molho. Bom, o lance é o seguinte, cara, eu tive uma reflexão uma vez sobre esse lance do arquiteto zumbi, onde eu estava num evento, cara, e eu estava vendo tudo aquilo acontecer, comecei a olhar todos os arquitetos em volta, olhei para mim, olhei sobre as coisas que eu estava conversando com o pessoal que estava lá, e falei, cara, a gente tá ligado no modo zumbi, né? E naquele momento eu me incluí nisso também, né? E não tem muito como você sair 100% dessa história, porque o ecossistema é esse. Então, o lance é que você está treinado, eu fui treinado, o Pedro foi treinado, você foi treinado, e se você nem se formou ainda, você está sendo treinado para isso, porque você é treinado no mundo antigo para viver no mundo novo, né? E ninguém te conta isso, né? Você é treinado para aprender a fazer planta, fazer corte, fazer elevação, a modelar alguma coisa, mas ninguém te ensina sobre negócios, sobre impacto, sobre, enfim, sobre realmente construir valor dentro do que você está fazendo. Então você se forma sendo um técnico, né? E você não consegue ter uma expansão para conseguir olhar para outras coisas. E aí tudo que você consome, na verdade, te leva sempre ao mesmo looping do caos. E aí parece que você é meio que um zumbi dentro desse looping do caos, né? Então é meio que se você tivesse na época dos dinossauros, sem saber que o cometa tá vindo e vai acabar com tudo. Sabe, cara? Parece Mas que o que você ouviu que te deu esse insight? eu nem ouvi, cara. É tudo que você vê, né, meu? Porque você está sempre metido em algum evento, ou você está sempre fazendo um curso que te traz uma melhoria, mas não te traz uma expansão que você tenha a capacidade de olhar uma outra área para você atuar dentro da própria arquitetura. Então é meio que tá todo mundo nisso, né? É o looping do caos, né? Eu não sei como é que funciona o teu escritório, que você é titular, ou você trabalha num escritório que vive nesse loop zumbi, né? Onde você todo ano começa de janeiro e fevereiro, e qual é a preocupação do arquiteto? Qual é a tendência de 2026? Isso já é o modo zumbi, cara. Qual é a tendência de 2026? Quem disse qual é a tendência? Pedro, quem é que pode te dizer? Porra, vem lá, a Pantone coloca a cor de 2026 é essa, né? Aí vem o cara de esquadria, porra, a tendência de esquadria é essa. Aí vem o cara de revestimento, a tendência é essa, né? Cada fornecedor, cada indústria impõe uma tendência. E você que é o dono do projeto, você que é o criador, você que é o grande gerador de valor, você só consome a tendência e repete a tendência. É um modo zumbi, cara.
o arquiteto virou uma engrenagenzinha para girar o mercado, né? Então, Total, é tipo uma. assim, pô, eu preciso. As indústrias pensam, precisamos vender mais, precisamos lançar coisas novas, lançam novas tendências, usam o arquiteto como método de venda. E a gente acabou só aceitando e sendo parte disso como se fosse um método. Você foi. Então, sacou qualquer? Você tá sendo treinado para fazer parte dessa engrenagem, para ser uma delas, e na realidade você é um grande gerador de valor. Agora deixa eu te Porque perguntar, entendendo isso, eu sei e tenho uma opinião sobre a resposta, mas por que que estar nessa engrenagem é ruim? Porque esse é o ponto que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, que às vezes as pessoas escutam a gente falar e falar tipo assim, ah, beleza, isso aqui é o modo zumbi. Qual é o outro método, ou por que que esse aqui é o método, é o modo zumbi da arquitetura? porra, boa provocação, cara. A palavra arquiteto é usada quando você quer denominar alguma coisa que foi pensada, correto? Né? A arquitetura Arquitetou alguma coisa, né? Sempre. arquitetou alguma coisa. Então, a arquitetura está ligada, automaticamente vira sinônimo de planejamento, de ideia, de novas ideias. Mas, na verdade, cara, você não consegue ter novas ideias porque você vive mergulhado num excesso de demanda, né? E esse excesso de demanda, cara, é difícil a criatividade acontecer quando você está vivendo numa sobrecarga, né? E o que eu quero dizer de sobrecarga? Projeto, obra, administração, né? Problemas, rede Cliente social. ligando perguntando se o projeto que ele pediu semana passada já está pronto. Já está pronto. Pior, ligando a todo momento para mudar o projeto que ele já disse que está aprovado, né? E como é que você consegue pensar em novas ideias mergulhado nesse caos, cara? Eu acho Então, que eu acho que é importante a gente partir daí, porque aí a gente consegue deixar bem nítido o que a gente está querendo dizer com esse modo zumbi, porque talvez gere alguns questionamentos, mas se você, arquiteto que está escutando isso agora, parar para pensar um pouquinho, como que é o fluxo de trabalho normal ou até no seu escritório hoje? Será que você não está no modo zumbizão, que é aquele que acorda e dorme sempre pensando a mesma coisa? Por mais que. E aí entra aquela coisa, né, Manga? Porque a gente conhece, você principalmente está no mercado há muito tempo, escritórios de sucesso que têm muita demanda de projetos, mas que fazem a mesma coisa há muito tempo. Às vezes a gente atribui sucesso a essas pessoas, mas as próprias pessoas vêm falar com você, vêm falar comigo, e a gente percebe que essas pessoas não estão felizes também na profissão, né? não, não estão. Teve uma. Bom, já recebi vários feedbacks aqui do que a gente tem falando, né, aqui no programa. E é legal porque assim, são de pessoas que estão em momentos diferentes da carreira, né? Então, tem desde quem está começando, acabou de se formar, quem está aí no meio que intermediário, até quem está lá na ponta, cara, já está aí com muito tempo de janela. Mas o lance, cara, é que você falou muito aí, você usou a palavra pensar, né? A gente dorme pensando a mesma coisa, a gente produz pensando a mesma coisa, a gente consome pensando a mesma coisa. Então é meio que. Você já viu, sabe o rato na roda? Uhum. Saca? Quando você vê um ratinho na roda, quer dizer, ele roda quilômetros, cara, mas ele não sai do lugar, né? Então você tá meio que um rato de laboratório da indústria dentro de uma roda, cara, que você tá ali justamente só para colher dados do que você faz, né? De como você se comporta, de como você pensa, né? Como é que aquele medicamento, aquele produto reage quando ele é inserido ou ele é aplicado na tua veia ali, né? Como é que você vai corresponder sobre ele? E você tá sempre pensando desse jeito, cara, como um rato numa roda, no modo zumbi, que é isso que é, e essa sobrecarga toda dessas coisas que a gente está falando aqui, a melhor parte que eu acho que da profissão do arquiteto é pensar. E se a gente Uhum. está ocupado demais, cara, com todo esse modo zumbi, a gente não consegue pensar, tem alguém pensando por nós. Eu coloquei na Sabe? tela aí, Manga, o esqueminha que mostra isso, né? Que a gente está conversando. Isso aqui é legal. Então a gente tá, vamos lá. O nosso tema principal hoje é ambidestria para sair do modo zumbi, né? Eu vivi muito tempo com o modo zumbi que a gente está falando aqui.
E eu rompi com isso, comecei a romper com essa história aí em 2019, em 2021, leva tempo, tá, cara? Não é da noite pro dia, só que hoje em dia, porque quando eu comecei a romper com esse modo zumbi, não tinha nenhuma trilha desenhada, não tinha ninguém falando sobre isso, né? Isso veio de uma reflexão que eu pensei o seguinte, beleza, eu já cheguei até aqui, mas o que é que vai me levar para o próximo nível, né? E eu vejo muita gente discutindo na rede soluções incríveis e mágicas para você automatizar seu escritório, para você faturar mais, para você melhorar sua administração, Fechar mais projetos. fechar mais projetos, escalar mais, mas tudo isso, cara, ó, eu vou te dizer, eu vou te falar uma coisa. Tudo isso é no mesmo modelo mental. Então, o problema é que a arquitetura não está em crise, cara. O que está em crise é o modelo mental do arquiteto, porque ele está vivendo no modo zumbi, como se fosse um camundongo dentro daquela roda, né? E fica dentro desse looping. Eu não sei, nesse slide aqui que a gente trouxe, para exemplificar o que a gente está falando, para não ficar muito flutuante, muito superficial, e você não vê isso, o Pedro está passando o mouse ali, você deve estar acompanhando ele, e não necessariamente que você faça seu trabalho dentro dessa ordem que está desenhada aqui, né? Você pode estar, inclusive, trabalhando só numa fatia dela, ou você pode viver essa roda inteira, todo esse fluxo de trabalho, todo esse workflow aí. Então, o que que é? Eu não sei se você se identifica com ele, como eu já me identifiquei e fui desse jeito por muito tempo, e eu acho que a grande maioria do mercado está nisso aí. É o quê? Porra, projeto arquitetônico, projeto de decor, contrato de orçamento, administração e execução de obra, cuidar da imagem, da marca do escritório, a marca pessoal, frequentar feiras, eventos e cursos, né? E aí você fica nesse giro aqui, que é um looping do caos, porque fazer projeto arquitetônico já demanda, cara, uma grande parte das suas horas de trabalho, certo, Pedro? Você já está ali, já pega uma grande fatia. E aí você precisa dividir um pouco, cara, com o resto. Então, se você faz só projeto de arquitetura, você tem que dividir o teu tempo com os contratos de orçamento. Você tem que dividir o seu tempo com a administração e execução de obra. Por que você está dividindo com a administração e execução de obra? Porque a administração e execução de obra é um complemento do faturamento do escritório. Muitas vezes você não tem uma marca como arquiteto que é capaz de sustentar o faturamento do seu escritório fazendo só projeto. Eu já experimentei dessas coisas todas aqui, cara. Eu já fui o arquiteto que só vivia de projeto, eu já fui o arquiteto que vivia de projeto e administração de obra, já fui o arquiteto que girou essa roda aí, ó, por anos, cara. E o maior problema que eu identifiquei nesse workflow, Pedro, foi a questão das feiras, eventos e cursos, cara. Que tá Porque, aqui, né? porque dentro dessa sobrecarga que te ocupa todo o seu pensamento e não te deixa pensar em novas ideias, é aquilo que eu falei, a demanda, né, o excesso de demanda não gera novas ideias. E aquela fatia de tempo que você sobra, o que você faz? Porra, vou participar de uma feira, vou ver tendência. Vou participar de um evento tendencioso como Arapuca de Venda. Pô, vou fazer curso, mas são cursos de melhoria profissional, que não me tiram desse loop. Eles melhoram o meu trabalho, melhoram o meu escritório, mas não abrem novas áreas, normalmente, de trabalho, de expansão, né? Então, eu chamo disso aqui de exercício de ambidestria, cara. O que que é? Uma parte do teu tempo, cara, você tem que girar essa roda, porque não dá para romper com isso da segunda para terça. Você tem que continuar faturando, a roda tem que girar. Só que uma parte desses recursos, cara, com a outra mão que você está sobrando aí, que você está usando uma só para girar essa roda, ou você está usando as duas, e aí é que está errado, porque não sobra outra para fazer a ambidestria, aí você vai escolher, cara, uma trilha de inovação para você percorrer, cara, e começar a expandir a sua mentalidade para novos negócios dentro da arquitetura. Esse é o lance. Ô Manga, você acha que os arquitetos se formam tendo conhecido um único método de fazer arquitetura? Porque hoje eu acho que é mais fácil para você, para mim, né, e para a galera que está com a gente aí, enxergar que fazer arquitetura não necessariamente é estar nessa roda. Então eu acho que tem muito. A gente vai começar daqui a pouco a ver uma galera que
se forma e, tipo assim, cara, eu quero me formar, mas eu não quero abrir meu escritório. E é isso, sabe? E eu quero empreender, eu vou usar o que eu aprendi para criar alguma solução. E eu acho isso bem positivo, para ser sincero. Você acha que, porque eu vou falar assim, eu lembro na minha faculdade que, poxa, hoje, cara, os arquitetos que não têm um escritório, que se formaram comigo, eles simplesmente não atuam, eles não fazem nada, eles estão atuando em outra área. Então, a impressão que eu fico é que, assim, arquitetura, se você entrou, ou você abre um escritório, ou você desiste e vai fazer outra coisa. Você acha que existe essa coisa de a arquitetura ser enxergada como um método de fazer projetos para outras pessoas? Aí entra aquilo que a gente começou a falar aqui, que é a questão de você ser treinado no mundo antigo para viver no mundo novo. Então a gente está vivendo uma nova economia, cara. Você não estende mais a mão na rua para pedir um táxi. Você abre o teu celular e usa um aplicativo para poder pedir um Uber, certo? Ô, Pedro, se você puder voltar no slide, põe ele aí, cara. Opa, peraí. Deixa ele aí. Aí, cara, você tem evidências 24 horas por dia de que o mundo mudou. Então você sai da universidade, lá dentro você continua sendo treinado, por mais que você dentro da universidade aprenda um software novo, tenha um professor que te traga coisas novas, você está recebendo um repertório arquitetônico de novos projetos do mundo e do Brasil, mas só isso não é suficiente porque você não está sendo treinado como um arquiteto, onde você tem a visão que a arquitetura é um negócio e não só arte, né? Então eu acho que aí é que está o lance do que você está falando, Pedro. Quem não gira essa roda está fora do mercado, né? E o que eu acho que é a saída para fazer isso é esse exercício de ambidestria, mas não é ele só. Beleza, eu não quero girar essa roda o tempo todo, porque você tem que pensar o seguinte, cara, como é que você está projetando a tua carreira para 2027? Como é que você está projetando a sua carreira para 2030? Como é que você está projetando a sua carreira para 2036, para daqui 10 anos, né? Pode parecer loucura, mas o tempo passa rápido demais e quando você vê, você está num mundo novo, vivendo profissionalmente, exercitando a sua carreira como se estivesse no mundo antigo. Então, eu acho que a tecnologia, que é a nossa conexão aqui, que eu acho que o que consegue te levar do ponto A para o ponto B é quando você consegue enxergar soluções tecnológicas que te mostram novas áreas de atuação. E aí você começa a mergulhar isso e começa a percorrer essa trilha e descobrir coisas, né? E aí vamos pegar aqui, vamos chamar isso aqui de trilha da inovação do arquiteto digital, tá? Essa aqui, né? Essa aqui, né? Não se prenda aos títulos e como a trilha está desenhada, porque isso não precisa ser uma coisa fixa, envelopada, como tudo é dentro da arquitetura, né? Eu estou vendo a arquitetura hoje, cara, que é o seguinte, você tem muitas opções, mas todas elas estão na prateleira e foram fabricadas com alguém que quer vender 10 milhões de soluções iguais para todo mundo, né? Isso aqui é uma solução que ela precisa ser sempre revisitada, porque a tecnologia muda o tempo todo, mas o importante não são as tecnologias em si, o importante é a sua mentalidade de entender que a partir do momento que você consegue implantar na sua vida profissional, e seja você titular de escritório, ou seja colaborador, ou seja até estudante de arquitetura, cara, você começa a entender que tem uma trilha, que é uma trilha de aventura, de tecnologia, que você vai descobrir outros mercados, outros produtos e outro modo de fazer arquitetura, que você não necessariamente precisa deixar esse looping aqui de lado. Porque se você deixar esse looping de lado 100%, como é que você fatura para conseguir pagar o que você quer fazer do outro lado? Né? Então é meio que uma coisa que você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e à medida em que uma coisa evolui, que você está abrindo de novo dentro da tua carreira, você vai tirando do outro lado. Deu para entender, Pedro? Você vai anulando. Eu entendi. Mas o que eu vejo é que isso se aplica muito para quem já está no mercado, para quem já tem ali clientes, porque o que eu vejo, Manga, são jovens arquitetos se prendendo a esse ciclo e não sabendo da existência desse ciclo aqui, dessa trilha aqui. Eu posso dar um exemplo para você de vários. Eu já pensei, e tá no meu escopo ainda, cara. Espero que ninguém pegue essa ideia, porque é uma ideia boa. Eu quero lançar no Projeto Jovem Arquiteto um documentário sobre arquitetos
entre aspas, não arquitetos, que são arquitetos que deram um jeito de empreender na arquitetura sem ser pelo método de fazer escritórios em si. Eu conheço algumas pessoas, eu me incluo entre elas porque eu inverti um pouco esse ciclo. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu percebi que os meus alunos não sabiam, os meus colegas não tinham tanta facilidade com ferramentas e tudo mais, e eu peguei e falei, cara, vou ensinar essa galera para ganhar dinheiro, quando eu ganhar dinheiro eu abro meu escritório. E não vou abrir meu escritório, vou me formar e abrir o meu escritório. E foi o que eu fiz. Tem, por exemplo, o caso da Amanda, do Architecture Hunter. Poxa, ela foi acumulando referências enquanto ela estava na faculdade, começou a postar as referências dela no Instagram. Quando numa época que ninguém fazia isso, o que aconteceu? A página dela foi se tornando a maior página de referências do Instagram do planeta. Porra, Então, perfeito, cara, isso que você trouxe. então, tipo assim, eu tenho outras pessoas, na minha cidade tem um pessoal que fez uma agência voltada para arquitetos, a galera oferece solução visual e criativa para escritórios de arquitetura. Então, é um pessoal que eu vejo assim, eles encontraram formas de usar a arquitetura para desenvolver negócios próprios. Porque se você já sai da faculdade com a mentalidade de entrar nisso aqui, cara, assim, você vai estar competindo com o seu colega que tem o pai arquiteto, você vai estar competindo com um arquiteto que já tem uma base de clientes gigante, sabe? Então, e você que tá entrando no mercado agora, você tem uma base tecnológica forte. Você já tem acesso a muitas coisas que essa galera que está preso nesse ciclo não está vendo, porque eles estão fazendo projeto arquitetônico, projeto decor, e quando eles têm algum tempinho de sobra, eles vão nas feiras, eventos e fazem os cursos errados, que fortalecem esse ciclo que eles estão. Se você vem de fora, e é isso que todas essas pessoas que a gente vê, os arquitetos, entre aspas, não arquitetos, têm em comum. Eles chegam com uma coisa diferente, usando tecnologia, e criam novos negócios usando a arquitetura. Então, por isso que eu acho que essa trilha que você desenha é muito legal, porque o simples fato da pessoa entender o primeiro passinho aqui, ó, ou os primeiros, vai levando ela para os seguintes e, inevitavelmente, essa pessoa vai se fixar em algum ponto mais ali e que vai gerar ideias de criar novos produtos dentro da arquitetura. Eu conheço gente, por exemplo, para citar o caso mais simples, que está fazendo muita grana vendendo maquete impressa em 3D, com excelência, um negócio bem feitinho ali, né, beleza, mas o cara pegou ali, investiu nisso e vende maquete para as pessoas. É um negócio teoricamente simples, mas que demanda conhecimento como arquiteto. Isso, um conhecimento técnico, né, de operação de software e de equipamento, de acabamento e tudo mais. Mas uma vez que você desenhou isso, cara, você tem um negócio novo e um oceano azul na sua mão, né? Como diria você mesmo, mano, o oceano azul. Cara, suas colocações aí foram muito boas, cara. Cara, isso que a gente está falando aqui, presta atenção, você que é audiência aqui do Projeto Jovem Arquiteto, do programa Arquiteto Digital. Isso vale ouro, você não vai escutar essas coisas em outro lugar. Vai, Pedro? Dificilmente você vai ouvir alguém falando isso que a gente está contando aqui para vocês. Como arquiteto, eu sinceramente nunca ouvi. Não, por isso que eu te falei que a minha inquietude, eu sempre vi a arquitetura como um negócio, desde quando eu estava na faculdade. Eu estava na faculdade vendo a arquitetura como um negócio e eu abri o meu escritório no último ano, não tinha me formado ainda quando eu abri meu escritório. Né? Aliás, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu já via arquitetura como negócio porque eu era desenhista técnico e eu já fazia projeto para outros escritórios de arquitetura. Mas você concorda comigo que eu, você, essas pessoas que você citou aí, algumas mais que a gente não falou aqui, somos uma exceção? Né? Por quê? Porque dentro do ensino tradicional de uma universidade, a universidade não te ensina a arquitetura como um negócio. Né? Então, você tem uma característica pessoal, que você vê uma oportunidade, uma característica sua, e isso não é despertado em você dentro de uma universidade de arquitetura. É despertado em você desenhar plantas, cortes, fachadas, participar de concursos, né?
Inclusive, você não é. Quando se fala em obra dentro da universidade, nunca é o arquiteto como construtor. É o arquiteto como dono do projeto, não o cara que vai lá e levanta a obra, né? Isso Uhum. isso é uma característica, uma ocupação na realidade do engenheiro, né? Se você quer ou não, isso é bastante polêmico. A gente tem invadido, né, esse território há décadas, né, para poder complementar a renda do escritório de arquitetura. Isso é o caos, está dentro do loop do caos, né? Eu gosto de fazer obra, não estou falando para você não fazer obra, não é isso, né? Mas uma coisa é você fazer uma obra com muito prazer e dentro das condições ideais, e outra coisa é você fazer uma obra para sobreviver, né? São duas coisas muito diferentes que te levam dentro desse loop do caos aí, onde o gesseiro te liga às 3 horas da manhã e não consegue fazer mais nada, né, cara? Então, eu acho que a trilha, cara, é o despertar de uma mentalidade, de um mindset que a gente está trazendo aqui nesse programa. É uma coisa nova, você não vai ouvir isso em nenhum lugar, é como eu estou falando aqui de novo. Então, vamos separar aqui, cara, essa parte da impressão 3D, como você colocou esse exemplo desses escritórios, esses arquitetos que desenvolveram negócios só sobre impressão 3D. E aí eu vou deixar uma enquete aqui, que depois você pode colocar até essa enquete no ar. Quantos de vocês que acompanham a gente aqui no Arquiteto Digital, no Projeto Jovem Arquiteto, que já viram pessoalmente uma máquina de impressão 3D? Que já viram uma máquina funcionando, que já chegaram perto de uma máquina de impressão 3D, que faz alguma ideia de como essa tecnologia funciona, né? A gente não tem esse dado aqui, cara, mas eu posso tá jogando dado antes, mas eu acho, cara, que é uma porcentagem mínima, concorda, Pedro? São muito poucas pessoas que têm isso. Por quê? Primeiro, não são todas as universidades que já mostram impressão 3D para os estudantes para poder fazer isso aí. Então, a gente sabe que a gente tem hoje no mercado uma grande maioria de arquitetos que se formam em muitas universidades que, na verdade, têm uma baixa relevância no mercado. A gente tem esse problema, né? E aí a alimentação de informação também é baixa. E a gente tem que falar isso, né? Você pega a universidade que a gente faz lá uma pós, né? A gente tem máquina de impressão 3D lá, né? Mas o acesso à máquina é dificultoso. Não está Uhum. se usar. Eu acho que o lance da máquina de impressão 3D, cara, porra, é legal você realmente usar a máquina, cara, e você tem que quebrar a máquina, porque ela vai quebrar e você tem que aprender a consertar a máquina, né? Então, você precisa ser instigado a experimentar isso, e do mesmo jeito que você precisava comprar 2 esquadros de 45, 60 graus, lapiseira, caneta, papel manteiga, você não precisa comprar isso na faculdade de arquitetura. Cara, eu acho que uma máquina de impressão 3D de R$ 1.200 devia ser uma ferramenta obrigatória, cara, para um arquiteto fazer arquitetura, porque você vai ali desenvolver habilidades que são assim fundamentais para a nova economia, cara. Então esse cara que teve essa ideia de fazer maquete para fora é genial. Eu quando comecei a mexer com impressão 3D, as pessoas achavam esquisito usar impressão 3D para arquitetura. Porque no momento que eu comecei a usar essa tecnologia, impressão 3D era para imprimir brinquedo, ou para imprimir, customizar carro e moto, Uhum. ou para fazer engenharia reversa. Nunca para apresentar uma maquete ou para prototipar algum tipo de objeto. Isso é muito novo, gente, do que a gente está falando aqui. É claro que eu, o Pedro e algumas pessoas, poucas pessoas aí, já fazem parte de uma pequena bolha que já usa ou tem uma conexão com a impressão 3D. Mas, cara, a gente. Cara, quanto, Pedro? Sei lá, 95%, 98% das pessoas não tem nenhuma ligação com essa tecnologia. E ela é uma fatia, cara, de negócio. Para Uhum. explorar que você já sai fora desse loop. E o Pedro está dizendo o seguinte: você sai da faculdade, ou você entra nesse looping, ou você não faz. Ou você é um pouco mais extraordinário, que pela sua própria capacidade você vai criar um negócio novo. Agora, quando você enxerga uma trilha dessa, você começa a enxergar as possibilidades, porque alguém desenhou isso para você. Ô, Manga, e só para fechar o assunto antes de você entrar na trilha, mas eu acho que aqui a gente de fato tá falando com essa minoria, né? É uma pequena parcela que tá aqui ouvindo a gente, e eu acho que para é que assim, cara, o que a gente fala aqui É uma angústia.
É isso Mas, que eu penso. mas ele é uma coisa que vale tanto para o arquiteto que está aqui, como vale para o arquiteto que não tá em nenhum dos dois caminhos ainda, que tá se encontrando. Então, tipo Total. assim, se eu penso aqui, sei lá, vamos falar do arquiteto que tem um escritório e já roda projeto, tem projeto pra caramba, às vezes ele até acompanha a obra. Cara, se um cara desse, o cliente já tá batendo na porta dele, sabe? Ele já tem equipe, ele já faz o projeto de arquitetura. O quão dificultoso é para esse cara abrir ou desenvolver um novo setor dentro do escritório dele que vai vender um novo produto para esse cliente que já está lá dentro. Pode que seja, sei lá, o cara fez a casa inteira, aí ele vai lá e vamos supor que ele oferece para desenhar os móveis da casa. Isso pode virar uma nova vertente dentro do escritório desse cara. Por que não é feito? Porque dá trabalho pra caramba desenhar móveis. Mas e se não der? Porque tem como dar menos trabalho se você desenvolver fórmulas que desenham os móveis. E aí a gente já está falando de arquitetura paramétrica, né? Então, isso vale muito para quem está nesse ciclo. Se às vezes o cara pegar esse tempinho aqui, ó, eu tô indo em feira para ver novidade, evento para ver quem vendeu mais, e eu tô fazendo curso para sei lá. Aprender como vender mais projeto. Isso, pode ser. Trazer clientes. Aí, e se esse cara pegar esse tempo aqui e falar, cara, e se eu pegar e entender um pouquinho mais disso aqui? De repente eu coloco um upsellzinho de uma maquete 3D aí com um cliente que eu já tenho. De repente eu desenvolvo o banco que ele vai colocar na sala de estar que eu projetei, que quando qualquer pessoa que chegar na casa dele, ele vai contar uma puta vantagem de como aquele banco foi desenvolvido, pensado para ele. E esse cara já vai mobiliar a casa dele, velho. Ele já vai numa loja, já vai comprar, entendeu? Então esse cara já tem o cliente ali com ele, não tem por que ele não desenvolver produtos tecnológicos dentro do escritório dele. E também serve para a pessoa que está entrando no mercado agora, porque se a pessoa que está entrando no mercado agora, ela cai nessa besteira de cair aqui, a concorrência é muito injusta com essa pessoa e aí ela vai acabar caindo naquela estatística que você trouxe, que a gente sempre vai acabar voltando nela, que é muito triste, mas bem ilustrativa, do arquiteto que é infeliz com a profissão. A maioria dos arquitetos hoje atua fora da arquitetura, e os que atuam na arquitetura estão infelizes atuando com a arquitetura. Então eu acho que é muito valioso quando o ciclo fica aberto na sua frente, porque aí você tem a opção de escolher. Né? E uma vez que você tem que você não sabe do problema, beleza, você está na zona da cegueira, como você diz, Manga. Mas uma vez que você vê ele estampado na sua cara, você tem a escolha de continuar na zona da cegueira ou de fazer alguma coisa com isso, né? Perfeito, Pedro. É mais ou menos assim, ó, se a gente pudesse resumir o que eu falei um pouco antes, que o Pedro está falando agora, qual é o seu plano de carreira? Boa. Qual é o plano que você está arquitetando, porque você arquiteta projetos para alguém, como é que você tem arquitetado o seu plano de carreira, né? E isso, considerando isso que o Pedro falou aí, você pode estar saindo, você já está estabelecido, como é que você consegue cair um pouco fora desse looping aí, né? Porque os números mostram que o looping não é saudável, a gente sabe disso, e que já é um oceano vermelho que está ocupado por milhares de arquitetos fazendo a mesma coisa, né? Então, esse plano de carreira foi o que me trouxe ao arquiteto digital. Foi quando eu enxerguei que eu falei, porra, foi quando eu fiz 20 anos de escritório. Quando eu tinha aberto, fazia 20 anos exatamente que eu abri o meu escritório, eu falei, beleza, e os próximos 10? Qual é o meu plano de carreira? Né? É continuar nesse loop, né? Estando feliz ou não, porque pode ter gente que está nesse looping aí, está ganhando tanto dinheiro nesse looping aí que, mesmo estando acabando com a saúde física, psicológica, porque tem esse lance que ninguém fala, pouca gente fala sobre isso, que o arquiteto ele se reveste de bem-sucedido para ir no evento. Então, você põe a melhor roupa, o melhor vestido, manda lavar o carro, né? Põe aquela bolsa bacanuda que você comprou numa viagem aí, legal, e vai lá no evento e eu sou um super bem-sucedido,
dentro da bolsa ou dentro do bolso, tá lá o remedinho lá para poder controlar a ansiedade, a depressão, né? O trabalho leva a gente a isso, e muita gente não fala sobre isso na arquitetura. A gente vê um monte de gente falar sobre saúde mental em várias profissões, principalmente na área médica, mas ninguém fala sobre saúde mental na arquitetura. E esse looping leva a esse... Ô, Banga, fala um pouquinho mais perto do microfone que tá sumindo sua voz. E esse looping, cara, leva a gente nesse contexto da saúde mental, né? Então, cara, esse exercício de ambidestria que está estampado para você, e isso é inédito, tá? Ninguém nunca mostrou isso aqui na rede. Isso é um pensamento, né? Como é que eu saio dessa história toda sem ser alguém excepcional, né? Sendo um arquiteto mediano de mercado, né? E eu não estou falando mediano para reduzir, eu estou falando mediano que trabalha na média, né? Não estou falando de capacidade mais ou menos brilhante, estou dizendo que você trabalha na média do arquiteto comum, né? Como é que eu abro essa área? Pô, eu abro essa área exercitando essa ambidestria, de pegar um pouquinho do que eu ganho, de pegar um pouco do tempo que me sobra, e quando eu for numa feira, pô, por que não escolher uma feira de tecnologia e impressão 3D para visitar? Por que não escolher uma feira de marcenaria para você entender como é que funciona uma máquina de CNC onde você pode cortar um móvel seu, sem precisar ter que bater na porta da indústria para fazer. Eu alugo uma hora de uma máquina dentro de uma marcenaria comum, né? Como é que eu aprendo um software de desenho paramétrico? Né? Você vai buscar no mercado aí, eu não sei quantas pessoas têm falando sobre isso, mas eu posso te dizer que ninguém está falando sobre isso como a gente está falando aqui, né, Pedro? E aí vamos pegar o primeiro ponto dessa trilha aqui, né? Então você está aí dentro desse mercado, Pedro puxou esse gancho e diz o seguinte: eu já estou estabelecido, eu já tenho trabalho, eu já tenho um fluxo, né? Eu já estou formado há um tempo, eu tenho meu escritório e eu desenvolvo projeto de decor, por exemplo. O que é que eu vou mudar num projeto de decor quando eu coloco um pensamento paramétrico, por exemplo, Pedro? Você tá me perguntando? Tô te provocando aí para a gente fazer essa provocação. Pô, eu já faço projeto de decor, né? Mas como é que dentro do projeto de decor eu ofereço com pensamento paramétrico algo diferente, algo que é feito personalizado para o cliente, né? Cara, eu gravei um vídeo ontem. Gravei ontem e postei ontem. Por que você acha que eu botei o primeiro item aí, projeto? É isso, cara. Então, eu gravei um vídeo ontem, postei ontem mesmo, porque eu sinto, mano, que quando a gente fala de design paramétrico, vem logo uma coisa de pensar na Zaha Hadid, de pensar no... Todo mundo que eu falo de design paramétrico já logo vem. Pô, então você tá falando da Zaha Hadid, de coisas possíveis. E eu lembro, eu contei num podcast aqui um tempo atrás, eu falei de design paramétrico com um arquiteto da minha cidade, um dos maiores, e ele começou a me dar uma aula sobre concreto retorcido e não sei o quê, e no final das contas eu não estava falando de nada daquilo. Nem perguntei de design paramétrico, cara. Só perguntei se ele usava o Rhino. E o Rhino, que é um software CAD, mó antigo, né? Então, eu quis, com aquele vídeo, desmistificar um pouco a complexidade da coisa e apresentar o design paramétrico como uma coisa acessível e que traz possibilidades. Porque quando a gente está falando de design paramétrico, a gente não está só falando da forma complexa. A forma complexa ela é atingida a partir do design paramétrico. Mas quando você entra para o projeto Decor, fazendo o design paramétrico, o primeiro exemplo, assim, a primeira coisa que a gente pode pensar é, cara, parametriza um móvel. Como que você desenharia um móvel no SketchUp? Eu faria uma forma, aí eu ia extrudar ela, aí depois eu ia arredondar os cantos, depois eu ia dar um offset, eu ia eliminar ali, sei lá. Você consegue fazer exatamente isso usando o Grasshopper. Você vai lá, você vai desenhar um retângulo, dar um extrude, depois você vai decidir a altura. Você consegue fazer a mesma coisa. E isso é tipo assim, é uma porta de entrada para você ver. Não é para você fazer alguma coisa muito, muito difícil. É só para você ver o seu modelo se atualizando sozinho. E aí, quando você vê o seu modelo se atualizando sozinho pela primeira vez, eu garanto, galera, é meio mágico. É uma sensação assim, cai uma lagriminha. Porque você vê que, tipo assim, cara, a sua ideia tem várias possibilidades. Então, esse é o primeiro, assim, que você consegue fazer de forma bem
bem simples. Aí algumas pessoas, os arquitetos tendem a ter essa barreira de tipo assim, não, eu sou arquiteto, eu desenho casa, por que eu vou desenhar móvel? E aí você já rompe, já vem a primeira crença limitante de achar que você, por ser arquiteto, só precisa fazer projetos circuláveis, né? Projetos de maior escala. Não, você pode desenhar simples objetos, você pode desenhar móveis para colocar na casa de um cliente que vai te atender, os grandes que vai te procurar. Os grandes escritórios de arquitetura do mundo atuam nessa lógica e não tem por que a gente não atuar assim. E aí, quando você começa a ter a desenvolver os primeiros objetos paramétricos, você necessariamente começa a percorrer essa trilha que o Manga desenhou aqui. É isso. Puta Connect the dots. Você conectou um puta aqui pra galera que tá assistindo. Mas você falou pra ir devagar, né? Não, sabe o que eu ia te falar, cara? Se você conseguir separar um slide daquele vídeo que você gravou, galera, vocês precisam ver esse vídeo. Eu nunca vi nenhum vídeo tão limpo, tão claro, numa timeline assim, explicando o que é design paramétrico. Cara, assista esse vídeo aí que o Pedro gravou, que tá lá no YouTube, e você tem se você achar um slide aí, cara, que tem um lance lá do ponto A e o ponto B, que você coloca muito claramente que é o cara ligado com o cérebro dele lá, um fiozinho saindo para um desenho, e depois tem o cara ligado aí em algum lugar aí, põe aí. Esse aqui, né? Eu não sei se é esse, cara. Eu acho que vai. Você consegue passar para frente? Não, Consigo. Né? Vai passando aí. Deixa eu ver se eu acho ele aí para eu poder explicar. Porque aqui tá o ponto A e o ponto B. Mas tem isso num slide aí para frente aí, ó, que tem um computador. Ah, tá. Deixa eu ver se é esse. Aí, cara. Aí, é isso? Do computador? Não, não é esse, não, cara. Tem um mais para frente aqui também. Geometria, porra, agora eu não sei se passou rápido aí, eu não sei, mas tudo bem, já conseguiu fazer já conseguiu colocar o vídeo no ar aí que vocês têm que assistir. Uhum. Não sei qual é dos slides aqui, cara, que você colocou, que para mim me chamou a atenção aí. Mas qual que era o ponto, Manga, do que você lembra o que estava sendo falado? O ponto é que você, no modo normal aí, você liga o ponto A ao ponto B com o desenho direto, né? E só simula uma possibilidade. E aí, quando você liga o ponto A com o ponto B usando parametria, você consegue simular uma infinidade de possibilidades. Esse é o ponto. Isso. Exatamente isso. Eu não sei qual é o slide. É que eu coloquei pouco texto aqui, aí às vezes talvez fique difícil pra gente... Bem, mas o lance é esse, tá aí, o slide tá aí, cara, a gente tá trazendo, estampando na tela de vocês, um pensamento, cara. O ponto é esse, tipo assim, quando você tá desenhando, o que você tá fazendo é simplesmente um processo, o que eu chamo no vídeo do processo aditivo. Então você tá colocando linha sobre linha. Perfeito, chegou no ponto. Você está colocando linha sobre linha. No final das contas, você não é a forma como a sua cabeça funciona, e aí você vai ter uma coisa estática e final que contém um certo número de informações que não pode ser mudado. Quando você vai para um processo paramétrico de desenvolvimento, o que você está fazendo é isso aqui. Você não desenha mais do ponto A ao ponto B. Você dá as instruções para que um computador faça isso. Quando você dá as instruções para que um computador faça isso, as informações ficam armazenadas. E a grande vantagem de informações armazenadas é que elas podem ficar elas podem ser alteradas a qualquer momento. É como se fossem pastas no seu computador. Não é porque você vai colocando um monte de pasta que a primeira que você colocou deixa de existir. A qualquer momento você chega lá e muda, e exclui a primeira, coloca mais uma. Aqui é a mesma coisa. Você tem o tempo todo a possibilidade de mudar um processo que foi feito lá no começo do projeto. E aí a cabeça começa a explodir, porque você vem com... Você traz também a possibilidade de automatizar alterações de projeto e tudo mais, mas o que eu quero deixar claro para a galera é que tem coisas que são complexas mesmo de fazer com design paramétrico. Pô, é complexo você fazer uma simulação de vento, é complexo você fazer uma simulação termoacústica, sabe? Então, é difícil você fazer um projeto que vai se atualizar sozinho. Tem como, mas é complexo. Agora, tem coisas que não são complexas.
não são mesmo. Fazer um banquinho não é complexo. Fazer uma mesa não é complexo. Parametrizar isso, cara, é uma lógica que vocês já conhecem. O ponto todo é esse. Você já sabe projetar usando o SketchUp, o Rhino. Então você já sabe o que é o Move, o que é um Push-Pull, o que é um Offset, o que é um Extrude. Você já sabe o que é uma Polyline. Isso já facilita a entrada. E é por isso que eu fico indignado que a galera não tá entrando, porra. Tipo assim, galera, vocês já sabem o começo, entendeu? O próximo passo, eu comecei a trabalhar, quando eu conheci o design paramétrico, que foi antes de entrar na pós e tudo mais, cara, minha cabeça explodiu e eu queria parametrizar tudo. Eu comecei a desenvolver um projeto de uma planta baixa que se atualizava sozinha. E aí eu fui fazendo com a ajuda de chat GPT e não sei o que e tal, e fui desenvolvendo. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá, eu não sei fazer isso ainda. Sabe, meu conhecimento não tá aqui ainda. E aí eu dei vários passos para trás e eu fui fazendo pequenas formas. Um pavilhão, uma estrutura waffle, uma mesa, né? E quando você começa a desenhar esses objetos menores, você começa a entrar em vários outros nichos que criam vários outros negócios que os arquitetos não estão olhando, gente. Não Esse que é o estão ponto. olhando para a trilha. É isso. Aí legal, Pedro, você trouxe aí que é complexo. É complexo. Mas também é complexo o pedreiro falar para você que ele não foi trabalhar e você ter que explicar para o cliente que a obra não tem ninguém. Uhum. Isso é bastante complexo. É complexo você explicar que estourou o orçamento, é complexo resolver um vazamento, é complexo fazer obra, é complexo Uhum. fazer um projeto que atenda todas as expectativas do cliente. É complexo ser arquiteto. Não é simples ser arquiteto, né? E a gente está cada vez mais sendo desvalorizado porque a gente está num looping, cara, numa zona de negação onde a gente não está feliz. Aí você vai falar, pô, você está falando isso é porque é você que não está feliz. Não, eu estou feliz da vida, cara. Inclusive, estou tão feliz que escreveram um artigo científico aí sobre um projeto meu. Depois o Pedro conta mais também sobre Uhum. isso. Então, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu rompi esse looping, cara, depois de muito tempo. Ô, Manga, mas até isso foi um projeto escrito sobre uma outra lógica de projeto, quando você sair, tipo assim, você olhou para um nicho que as pessoas não olhavam. Totalmente, 100%, cara. Mas o que que me trouxe isso? Quando eu desenhei uma trilha, que eu falei, cara, eu preciso projetar, ter um plano de carreira para hoje e para o futuro, certo? Por quê? Porque o mercado ele não está em crise. O que está em crise, vou falar de novo, é o modelo mental do arquiteto. E aí você tem milhares de arquitetos com o mesmo modelo mental, disputando espaço e porcentagem, né? Então, quer dizer, disputando preço, não está disputando qualidade, não está disputando produto, não está disputando personalização de projeto, né, capacidade projetual, intelectual, uma porrada de coisa. Aí é uma outra discussão que nem vamos entrar nisso agora. Que o lance aqui qual é? É sair do loop, fazer um plano de carreira, projetar os próximos anos e entender que você precisa percorrer uma trilha, que é complexa. Não é simples, mas é muito divertida, cara. É divertido. Ô, Manga, um tema que a gente tem que trazer, eu acho que daria um podcast inteiro aqui, é o arquiteto como desenvolvedor de sistemas e não de projetos. Isso, então, aí você chegou no lance, eu até esqueci de falar aqui quando eu comecei a contar essa história. O arquiteto, não desenhista, o estrategista, cara. Você começa a deixar de ser um arquiteto desenhista. E não importa se você está desenhando arquitetura, se está desenhando decor, o que você está desenhando. Até design, entendeu? O lance é você ser um arquiteto estrategista. E como é que eu passo a ser um arquiteto estrategista? Porra, o maior valor está dentro da sua capacidade criativa, né? E ela só está limitada porque as suas ferramentas são limitadas. Quando você expande o uso de ferramentas e quando você começa a percorrer uma trilha onde você começa a encontrar tecnologias emergentes, e aí são várias, a gente já falou disso algumas vezes aqui nos podcasts, a gente já falou, a gente já até entrou especificamente em algumas delas, depois a gente vai expandir isso aí, né? Mas quando você começa a lidar com essas coisas, é apaixonante, por quê? Porque você descobre outro mundo, cara. Você descobre uma possibilidade que você nunca tinha pensado. E aí, de repente, tem uma solução, né, que você acha ali para resolver um problema, que passa a ser uma fatia do seu mercado. Lembra que você está, de um lado, usando a ambidestria, que você continua no looping do caos, mas você descobre um espaço vazio que você pode ocupar.
alguma coisa. E aí, quando você ocupa esse espaço vazio, como é que você começa a se desenvolver nele? Por exemplo, o Pedro trouxe aqui um exemplo de alguns arquitetos e empreendedores que, fora do looping da arquitetura, encontraram soluções, como você mesmo encontrou, para ensinar as pessoas a usar determinado software, que você entendeu que tinha um espaço vazio ali para você treinar essas pessoas, como você deu o exemplo da Amanda, né, do Architect Hunter, né? Uhum. E por aí vai, como eu coloquei alguns mobiliários aí que foram premiados, como outros arquitetos colocaram, e aí você consegue visualizar, cara, um campo verde, cara. A gente sempre fala do Oceano Azul, mas vem na minha cabeça agora um campo verde. Não sei por quê, mas vem um campo verde, cara, para você poder começar a explorar, cara. E aí você começa, além de você estar numa feira para olhar a tendência, pô, você está num evento que você não está olhando tendência, você está olhando disrupção, cara. A disrupção não é uma tendência, a disrupção é uma coisa que acaba com tudo aquilo. Tendência é um avanço, uma tendência é uma melhoria, aquilo que vem sendo sobreposta ao que ficou para trás. A disrupção é uma coisa que corta a linha e traz algo totalmente novo. Uhum. E a trilha da inovação, que a gente está mostrando aqui, eu gosto de chamar ela de trilha da inovação do arquiteto digital, né? É você percorrer essa caminhada aí, cara, com o mochilão nas costas e começar a descobrir um monte de coisa legal que você vai usar as suas skills, as suas habilidades de arquiteto para se desenvolver. E eu tenho certeza que a partir do momento que você botar seus pés nessa trilha, cara, você não vai parar mais. Eu não parei mais, o Pedro não para mais, tem um monte de gente que não para mais, a gente tem um grupo aí, o Disruptivo Coletivo. Depois a gente vai falar um pouco mais para frente disso aí, são algumas pessoas inquietas também que fazem parte desse grupo, que a gente conheceu e a gente divide as mesmas ideias. E é frustrante você ver que tem tanta coisa para explorar, e não se fala disso. Quando você fala de parametria, entra uma barreira, vem a Zaha Hadid, mas ninguém se aprofunda a mostrar o que é a parametria, né? Sim. O que é o paramétrico. E você tem uma coisa, o Manga é um baita do mentor, galera. Ele tem várias frases que ficam na sua cabeça. Eu não sei de onde vem, cara. Sabe de onde vem? Da minha inquietude, cara. Mas você expressa bem as coisas de um jeito que fixa, assim, sabe? E tem uma frase que você falou que eu acho muito legal e eu acho que todo mundo tem que ter para si, que é estar na estrada te mostra o caminho. Perfeito, é isso aí. Eu tinha até esquecido, a gente falou disso aí outro dia. Isso eu posso falar para você, que está ouvindo a gente aqui. Cara, esse é o caminho que eu tenho percorrido, cara. Eu botei os 2 pés na estrada e a estrada vem me mostrando o caminho. Sim. Quando eu fui percorrer esse caminho, eu desenhei uma trilha. Toca aí, Pedro. Desculpa, eu interrompi. Tá. Não, eu que ia te interromper, foi mal. Mas é que, por que me veio isso na cabeça? Porque é por isso que eu bato tanto na tecla do começo. Porque, cara, depois que você começa, o simples fato de você, puta, mas eu vou estudar parametria pra quê? Cara, entende isso como um método eficiente de projeto e estuda parametria. Depois você vai entender o que você vai fazer, sabe? Perfeito. E por que eu digo isso? Um exemplo, eu comecei lá, fiz a mesa. Cara, eu nunca tinha olhado pra design de móveis, sabe? Agora, depois foi um negócio que eu fui me apaixonando, gostando, comecei a fazer mais e tudo mais. E aí eu comecei a fazer alguns estudos de fachada. E por que eu tô lembrando disso? Porque quando você tá fazendo o projeto de forma paramétrica, você consegue fazer realmente muitas coisas. E fazer essas coisas te ligam desperta uma coisinha na sua cabeça que é, cara, beleza, eu tô fazendo isso aqui, mas como que eu vou executar isso aqui? E quando você traz essa pergunta do como você vai executar isso, vem uma resposta para você que é o que tá aqui nas próximas fases dessa trilha. Porque ela simplesmente vai chegando. Porque beleza, eu desenvolvi uma fachada. Eu peguei uma fachada aqui que eu vi lá em Milão e eu achei sensacional, cara. Eu até peguei aqui para mostrar pra galera, que é o campus de uma universidade. E ela é toda revestida com esse... Pô, acho que eu nunca vi não, cara. Eu achei muito massa isso aqui. Esse projeto não mostra aí pra gente. Eu nunca vi também. Então, ele é o campus dessa faculdade. O projeto já é todo encurvado, né? Curvo por si só. Mas ele é revestido com um painel metálico perfurado, ondulado, que parece uma cortina. É bizarro, cara. Quando você olha, e olha como é lindo quando você olha de longe, assim e tal. Na verdade, um painel perfurado já existe, né? Mas ele é um painel todo trançado, assim, sabe?
Tipo assim, não é uma chapa de painel perfurado, ele foi parametrizado. Isso. Tipo assim, essas formas aqui, É. elas são, é como se fosse um painel reto que foi, pensa numa cortina, é literalmente o movimento de uma cortina perfurada e o mais legal, se você observar, ela não segue uma lógica exata, ela é meio aleatorizada, não sei se existe essa palavra. E aí, randomizada, sei lá. Sei lá, a gente tá falando de um monte de coisa que a gente tá. Vamos criar a A frase. gente vai inventar muita coisa, né, mano? Mas ele não segue um padrão exato. Quando você olha para uma coisa que não segue um padrão exato, você para e pensa, pô, como foi desenhado um negócio desse aqui? Numa lógica convencional não teria como, né? Mas aí você já vai para fabricação digital, que é uma coisa que a gente falou aqui nos outros. A trilha. Exatamente. Então, cara, estar na trilha. Como que é, mano? Estar na trilha te mostra o caminho. Estar na estrada te mostra o caminho. Aí, com esse ensinamento que eu percorri, eu aprendi a desenhar essa trilha aí do arquiteto digital, que é uma trilha que eu percorri, que eu fui experimentando, fez sentido para mim. Eu espero que faça sentido para vocês em algum momento. A gente vai falar bastante disso no arquiteto digital. Mas eu estava quase que, a hora que você mostrou esse projeto, eu queria dizer o seguinte, ó como é louco esse negócio de você estar na trilha da inovação. Beleza. Pedro trouxe esse projeto fantástico. Parece para você, parece para mim, talvez para ele também, um mundo distante. Para quem eu vou projetar isso aí? Beleza. Por quê? Porque eu não tenho essa solução no mercado. Agora, fabricantes de telas perfuradas. Fala com o Pedro aqui, que ele parametriza para você, dentro das suas chapas e do que você fabrica, dentro do material que você tem, soluções, hein, Pedro? Uhum. Códigos para parametrizar as soluções que você já fabrica em chapa reta. Exatamente. Então, quer dizer, você imagina que tem um fabricante de chapas aí perfuradas. Eu quero colocar a chapa perfurada no meu projeto, mas eu só tenho a chapa. Uhum. Mas se eu tiver um código que possa fazer com que eu possa parametrizar essa chapa, e ao invés da minha fachada ser reta, e cada vez mais a gente vê isso na rua para esconder construções que fica muito caro você destruir uma fachada inteira, o cara cria um perfil metálico e chapeia na frente para mudar a fachada. Mas e se essa fachada não fosse só uma chapa perfurada? Se ela pudesse ser uma chapa totalmente parametrizada e tivesse um código pronto, que na hora que eu mexo o slicer ali, ó, eu vou sabendo como é que a minha fachada pode estar. Eu sei que parece complexo você visualizar isso que eu estou falando, né? Mas você sabe que isso aí que você está falando, nem é, tipo assim, a pessoa vai estudar Grasshopper ali e tal, rapidinho ela desenvolve uma fórmula dessa. Totalmente rapidinho. É que pode ser difícil para alguém que não faz ideia o que é um slicer, como é que. Uhum. Você não quer mexer no slicer aí, não? Não dá pra... É difícil você colocar na tela? Abrir o Rhino, você disse? Mexe num slicer aí, consegue para poder mostrar isso aí? Eu não sei se dá para você fazer isso tão fácil. Então, puta, te botei num fogo aí, né? Deixa eu abrir aqui. Só para a galera visualizar o que é um slicer e na hora que você mexe, o que acontece? Tá. Tem que pensar se eu tenho algum projeto que vai dar para visualizar isso. Isso fácil mesa, aqui. Na mesa? A mesa? Eu tenho um legal aqui. Deixa eu Põe aí. Só para você dar uma. Só para a gente dar uma. Para a galera ter uma visão. Isso aqui a gente está falando agora, né? De painel perfurado e tudo mais. Eu estava fazendo um estudo de painéis aqui. Deixa eu abrir o Grasshopper. Abre aí. E aí, esse aqui é um estudo de caso legal. Isso é ser arquiteto estrategista, cara. Você vê, eu trouxe um projeto ali que eu nunca vi. Beleza. Olha para a indústria e fala, não tem ninguém vendendo isso. Não, então, esse aqui eu tô fazendo realmente, como eu falei, eu virei um maluco da parametria, cara. Então eu saio meio que tentando parametrizar tudo, vou fazendo uns estudos, e algumas coisas dão certo, outras dão errada. Lembra de uma coisa que a gente conversou? Isso é importante vocês prestarem atenção. O software, cara, ele não é só uma ferramenta operacional. O lance do software é você entender a filosofia do software. Uhum. Qual é o pensamento que ele me permite? Uhum. Isso a gente está entrando um pouco aqui agora. Então, quando o Pedro abrir aí o Rhino, abrir o Grasshopper aí, disso que a gente está falando. A gente já mostrou isso aí, mas agora mexe no slicer aí. Então, aqui é um estudo justamente de painéis, né? Então, o que foi feito aqui? Eu fiz uma superfície complexa, mas eu fiz uma forma simples. E aí, eu só estava desenvolvendo aqui alguma forma para jogar em cima dessa superfície aqui.
E aí, olha o tamanhozinho dessa fórmula aqui, manga. Nada. Cara, é isso aqui, ó. Porra. E Tem aí eu consigo, por exemplo, umas, umas 12 pilhas, umas 10 pilhas. Bom, conta pra galera o que que é uma pilha, né? O que que é uma caixinha dessa? O que que é uma caixinha dessa? cada caixinha dessa aqui exerce um comando dentro da ferramenta, né? E aí, conforme eu vou conectando, eu vou adicionando. Eu posso adicionar novas funções. Então, por exemplo, vai ter uma função dessa aqui, que é a subdivisão do painel. Então, olha Olha lá. aqui. Conforme eu mexo aqui, eu coloco mais ou menos subdivisões. Eu posso fazer uma cobertura desse jeito aqui, ou eu posso fazer uma cobertura mais subdividida. Eu não vou subdividir muito para não correr risco de travar. Ó. Então, o resultado ele é só uma consequência do que foi estipulado aqui. E eu posso ir além. Se eu vier aqui, por exemplo, e mexer nessa forma aqui, todo o projeto vai se atualizar automaticamente com base na forma. Então, por isso que quando você entende o design paramétrico, você deixa de ser um desenvolvedor de projetos únicos e passa a ser um desenvolvedor de soluções. De sistemas. Pode falar, Manga. Não, de sistemas, é isso aí, de soluções de sistemas, né? Tipo assim, eu vou desenvolver um sistema para fachadas. Aí, o que eu posso fazer aqui? Poxa, chapa perfurada. Vamos supor que meu cliente, a forma que ele tem não é exatamente essa aqui, né? Eu quero revestir com outra coisa. Aí você pode chegar aqui na sua forminha, do jeito que você quiser, você pode alterar, fazer a mudança que você quiser, que seja qualquer outra coisa, que eu fiz com uma forma bem simples, e ele já vai ser alterado aqui também. Então, é só você trocar o input, né? Vamos supor que eu quero... O input é a informação de entrada. Então, eu troco a informação de entrada, e quando eu troco a informação de entrada, o resultado, que é o meu output, ele já é outro, né? Então, isso aqui poderia ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser isso aqui. Poderia ser, vamos dizer, tentar desenhar uma forminha aqui meio rapidinha. Legal, aí. Pegar uma coisa... Deixa eu ver aqui a medida. Sabe o que eu fico... Quando a gente traz isso aí para a tela, eu fico pensando na pessoa que está vendo isso a primeira vez. Aham. Né? O quão disruptivo isso é. Então, cara, expansão, mudança de mentalidade. Então, se você nunca viu isso, e eu tenho certeza que a maioria que está aqui nunca viu, cara, presta atenção nisso que o Pedro está mostrando. Pronto. Troquei ali, trocou o padrão. Olha aí, cara. E aí eu posso aqui, ó, deixa eu dar um hide aqui. E aí eu posso subdividir menos, né? Para ficar maior. Ó. Olha aí, cara. Pronto, troquei ali. Eu já tenho outra coisa, eu já tenho outra solução, eu já sei lá, gente. Aí vocês pensam o que vocês quiserem, sabe? Podia fazer um catálogo de chapas perfuradas. E se eu quiser, por exemplo, pegar isso aqui, e isso que é o legal, cara, a viagem que começa, sabe? Por isso que eu falo que é divertido. Não, é divertido pra caramba. Tipo, se quem gosta de criar, eu tenho pena de quem ainda não fez isso aqui. Mas agora eu fiz alguma coisa aqui que bugou a forma. Mas para quem gosta de inventar moda, de tipo, testar a ideia e tá fazendo e ainda não descobriu, aqui eu tô fazendo alguma coisa que tá bugando a forma. Então, tudo bem, a gente já passou a mensagem, é isso aí. Mas é isso, e isso aqui valia, tipo, se eu quisesse fazer isso aqui virar sei lá, uma bolinha, o que quiser, galera. O que vocês quiserem, vocês colocam aqui. Aqui eu já fiz outro que eu fui um pouco mais ousado, né? Já foi uma coisa mais com diferenças de alturas. E, enfim, aí é só um exemplo, eu acho, né, Manga, do que é possível quando a gente tá usando uma ferramenta. E assim, galera, de verdade, vou falar um negócio para vocês. Essa fórmula que eu tô mostrando aqui para vocês, ela é uma fórmula pronta. Ela é literalmente uma fórmula pronta. Qualquer hora eu vou pegar e vou fazer alguma coisa assim no sentido de disponibilizar pra galera, ô Manga. Tipo assim, tô aqui, essa fórmula aqui pra você. E aí, e aí o pessoal vai lá e faz os testes, desenha, porque... E o mais legal, aqui, isso aqui é uma forma simples e tal, né? Mas é possível de ser documentada. Então você consegue separar cada uma dessas chapas aqui, planificar elas para uma fabricação, determinar os encaixes e tudo mais. Então a gente está falando de uma coisa que pode ser executada e pode ser fabricada.
E eu, assim, é foda quando você pede pra eu abrir o Rhino, porque aí depois eu quero ficar brincando aqui, velho, nas coisas. Olha que Cara, legal a forma que já surge. isso é você estar na trilha do arquiteto digital. Uhum. É expansão de área de atuação, cara. É você criar um sistema, e presta atenção, o arquiteto vai ser cada vez menos desenhista e mais programador. Isso não sou eu que estou dizendo, cara. Isso é total, porque a Aham. gente vai ter tantas ferramentas de IA. Olha, isso é polêmico. Puta, tem duas coisas que eu vou falar aqui que é muito polêmico. Eu não sei nem se eu devia falar aqui, mas a gente está aqui para isso. Vai lá, pelo menos não tá ao vivo, qualquer coisa eu... É, Aquela ediçãozinha. uma delas é o seguinte, cara. Me perdoem os designers, tá? Eu tenho profunda admiração pelo design, mas eu vou dizer para você que o arquiteto tem condições de desenvolver designer até de maneira mais interessante do que o próprio designer. Por isso que você vê alguns poucos arquitetos que, quando praticam o design, eles alcançam um nível de excelência, assim, um teto muito alto de criatividade, né? Aham. Porque faz parte da formação do arquiteto experimentar muito arte, né? Experimentar muitas coisas, né? Então, eu posso te dizer que um arquiteto pode ser um bom designer, mas um designer nunca pode ser um arquiteto, Uhum. né? Me perdoem os cursos de design e os designers, tá? Não, é sua opinião, pô. Então, É isso, mas é isso, cara. Um arquiteto pode ser um bom designer, mas um designer nunca vai ser um arquiteto. aham. E a outra coisa, cara, Pô, é outra coisa que eu não vou falar. Já, porra, essa já é suficiente, cara. Eu não vou botar outra aqui, aqui dentro da sexta, porque vai ser foda. Você que sabe. Não vou falar, cara. Vai ser. Essa já tá bom, cara. Essa já Aham. tá bom, não Não, vou mas eu falar. entendi. O arquiteto consegue desenvolver peças e tudo mais, né? Consegue, cara. Quem impôs, cara, essa ditadura, cara, no meio de nós, cara, que o arquiteto não deve fazer design, é a indústria tradicional, porque ela não quer, cara, personalizar a peça. Ela quer ter uma peça feita para todo mundo. Então é o seguinte, a tendência agora é essa, né? Lembra do ratinho na Aham. roda? O arquiteto, o ratinho, a tendência é essa, consome essa tendência. Quando o arquiteto começa a pensar design, cara, ele começa a criar soluções, criar coisas. Só que a gente não tinha capacidade de prototipar e de fabricar essas coisas. Por quê? Porque não tinha tecnologia para isso, né? Você, para poder fabricar um produto ou fazer, por exemplo, o design como o Pedro fez ali rapidamente daquela forma, cara, você precisava da indústria. Você tinha que bater na porta de um cara que tem uma indústria e falar assim, pô, tô pensando em testar uma forma assim e tal. Eu falei, pô, cara, isso aí eu vou ter que parar minhas máquinas. Pô, vou ter que parar meu desenhista, meu projetista. Dono de indústria adora falar isso. Preciso consultar o meu. Eu escutei isso várias vezes de dono de indústria. Eu preciso consultar o meu projetista, né? Aí você vai conhecer o projetista e acha que é um puta cara criativo, né? Puta, vê um cara que tudo que ele parece, qualquer coisa, é menos que um cara criativo. É um Uhum. cara totalmente técnico, cara, engessado, né? Por quê? Porque ele tá totalmente, cara, dentro de uma caixa, né? Não tem uma visão expansiva da coisa, né? Me desculpem também os projetistas da indústria, mas é isso, cara. E a gente, com tecnologias emergentes, cara, e quando você consegue assimilar que você tem uma trilha que você pode percorrer e descobrir coisas, você consegue rapidamente atestar coisas como o Pedro testou aí. Sim. Então, assim, é complexo? Algumas coisas são muito complexas, outras não tanto assim. Mas também é complexo estar no modo do arquiteto zumbi, né? Eu acho que isso é o mais complexo de tudo. Cara, já que a gente está usando essa palavra, complexidade, eu acho que assim, as coisas são complexas dependendo do jeito que você é apresentado a elas. E a parametria foi apresentada para mim de um jeito complexo, para ser bem sincero. Para mim, Eu, cara, eu mostro para todo mundo. Eu comecei a entender parametria depois que eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Porque não é um livro isso aqui. Isso aqui é uma apostila. Então eu não li esse livro. Ó, ele vai desenvolvendo fórmula junto com você. manual. É um manual. E esse livro vai descomplicando e desmistificando as coisas aos poucos. Então, depois que você aprende a dar um movimento de escala, você aprende a fazer um cross-reference, você aprende a fazer umas coisas mais complexas. Então, do jeito que a parametria é apresentada para gente, ela realmente soa como algo muito difícil.
porque ela vem através dos projetos da Zaha Hadid. E pessoas normais não têm sequer a pretensão de fazer um projeto como o da Zaha Hadid. Logo, se você não tem essa pretensão, por que você vai estudar parametria? Então a parametria tem que ser apresentada para as pessoas de uma forma que mostre possibilidades dentro do que elas já fazem. Gente, fazer uma impressão 3D de um pavilhão como esse aqui que a gente fez rapidinho, de uma cobertura, de um balcão, de uma peça, de um forro, de sei lá, de uma estrutura de teto aí, de uma boate, sei lá, isso tá no seu alcance. Isso aí é você pensando a arquitetura de um jeito diferente, sabe? Você não precisa fazer os projetos da Zaha, mas daqui, quando você tiver percorrido, que nem eu tô nessa desde 2020, a gente entrou desde 2020, final de 2023, começo de 2024. Aí eu entrei na pós ali em 2024, né? Que a gente começou a pós. Então, assim... Caralho, a gente tá em 2026. Já faz tempo, né? Porra, é verdade. Então, assim, eu tô estudando, e assim, eu tô estudando isso, sabe? Eu não tô querendo fazer o projeto da Zaha ainda. Eu tô fazendo soluções pro meu dia a dia, sabe? Pô, eu fiz o projeto da mesa de centro aqui de casa, do banquinho que vai na... Por isso que eu dou exemplo, esses dois exemplos estão muito fixos na minha memória, da mesa e do banquinho. Porque são exemplos que mostram pra você que dá pra fazer mais coisa. E é uma grande mudança mental. Sim, e é uma coisa muito adaptável, né? Porque você fez um projeto de um banquinho paramétrico. Não ficou muito bom o primeiro protótipo. Eu abaixo, eu aumento, eu diminuo, eu testo. Então a parametria me deu de volta essa coisa do cientista maluco, quase, sabe? Do tipo assim, cara, deixa eu testar uma parada aqui que eu tô com essa ideia. É para isso. E é isso que... Olha, tipo, gente, olha aqui, em segundos, as possibilidades que a gente testou. Pensa num software tradicional. Quanto tempo você levaria para fazer exatamente isso aqui que a gente fez? Pegar um objeto e posicionar sobre uma malha e ter a possibilidade de trocar esse objeto. Só isso. A gente fez aqui, ó, rapidinho. Então, eu acho que, voltando, né, que eu comecei a divagar aqui. Eu acho que a parametria é complexa dependendo da forma como ela é apresentada. Se ela é apresentada de uma forma que a pessoa consegue enxergar aquilo no cenário em que ela vive, eu acho que ela vai deixando de ser vista como algo complexo e passa a ser visto como algo mais interessante, onde a complexidade inicial vale a pena. E isso é um dos meus... Eu até falei no Instagram esses dias, acho que antes de ontem, que esse ano meu objetivo é converter o máximo de pessoas para parametria, cara. Eu virei testemunho paramétrico. O evangelista da parametria. Porra, isso pode ser uma religião nova, cara. Pode abrir uma igreja, a igreja do sétimo dia da parametria. E sabe o que é o mais bizarro, Manga? Que assim, a gente tá aqui falando como se isso fosse uma puta novidade, cara. Você pega o projeto da Zaha de 2010, feito usando parametria, tá ligado? Então, tipo, o nosso mercado é muito atrasado, velho. Não, você vai lá, se a gente pegar, cara, aquele vídeo que você gravou, que é muito legal, de novo, vocês precisam assistir, cara. Porra, você vem trazendo a história desde lá de trás do Gaudí, cara, quando ele começou a estudar parametria antes da invenção do computador. Então, esse vídeo que o Pedro gravou é legal porque tem uma timeline, uma linha do tempo, cara, muito clara, que vai te fazer entender o que é a parametria e vai desmistificar a história de você ficar pensando em parametria na Zaha Hadid. A gente gosta, eu gosto da Zaha Hadid. Eu amo os projetos da Zaha também, pelo amor de Deus. E aí, quando eu falei para vocês aqui que um arquiteto pode fazer coisas como um grande design, porra, você tem lá gente fazendo sapato, né? Como ela fez, criando joias, né? Criando bicicleta, porra, criando uma porrada de coisa que você pode desenhar usando softwares paramétricos, né? Que você cria soluções que são um fractal de outras formas, né? A gente podia falar um pouco sobre um dia desse aí sobre fractais. Peraí, que, Manga? Sobre fractais, a gente podia falar um pouquinho, porque na verdade a derivação da Zaha de outros objetos fora da arquitetura, na verdade são fractais da obra principal. Sim, sim. São fractais da obra principal, isso é muito legal. Aí você volta lá
no teu mundo que você desenvolve o layout de um projeto para um retrofit, para um decor de um apartamento que você está projetando aí, né? Você pode usar a parametria extraindo um fractal desse projeto, né? E você transformando isso num objeto personalizado para aquele teu cliente. Então é mais ou menos como você falar para o cliente, cara, isso que eu estou fazendo para você ninguém tem. Uhum. Nada parecido. Quem é que não quer ter algo que seja único, né? Eu não gosto da palavra, tá? Eu não gosto dessa palavra mercado de luxo, né? Mas o ponto auge do luxo, eu acho que inclusive a simplicidade. Eu acho que quanto mais simples, o mais luxuoso, inclusive porque o luxo ele precisa ter uma característica, cara, de simplicidade absoluta. O luxo, quando ele é exagerado, ele é cafona. Né? A gente já falou disso aí. Né? Então, eu acho que quando você consegue pegar um fractal daquilo e consegue transformar num forro, numa peça de design, num tecido, num revestimento, cara, em alguma coisa do tipo para aquele projeto, o valor agregado é muito grande. E aí você começa a ter o teu cliente que você não faz só um projeto de arquitetura, você não desenha só uma planta. Você começa a desenhar dentro dessa planta, dentro desse projeto, outras coisas que fazem sentido dentro da raiz do projeto. Né? Eu Boa. acho que isso é legal. Você deu o exemplo do closet, em uma conversa nossa. Pô, você não precisa. Ao invés de parametrizar a planta, parametriza o guarda-roupa da pessoa. Altura, o que você vai parametrizar? Altura distante, que vai estar vinculado com uma altura de gaveta, que vai ter um cabideiro, aí você vai escolher os módulos, ocultar, reexibir. É tudo lógica, galera. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas naquele vídeo. O seu cérebro já opera com base lógica. Então, o desenvolvimento do projeto numa lógica paramétrica muda muito, porque você senta, às vezes você pega até a lapiseira e desenha meio que uma lógica. Tipo assim, o que eu quero que esse móvel faça? Pô, ele precisa abrir, subir. Aqui eu posso colocar isso, isso, isso. Então eu tenho que ter um jeito de fazer isso aqui sumir e aparecer. E muda o jeito de você desenvolver projeto, entendeu? Total. É muito legal isso, cara. E aí, Manga, pra ir partindo aqui para os finalmente, Senão a gente vai a 2 horas de programa. a gente pode ir dando sequência aqui na trilha do arquiteto digital, né? Cara, então, ó, você viu que isso aqui, vocês estão vendo que a gente está firmando bastante essa imagem, tá? E eu O não vou podcast falar, inteiro hoje foi em cima dessa imagem. e eu não vou falar pela 10ª vez que você não vai ver isso em nenhum outro lugar, tá? Isso é único do arquiteto digital e do projeto Jovem Arquiteto, e a gente vai ter umas novidades pela frente aí, talvez no próximo programa já, né, Pedro? E a gente vai se aprofundar mais nessas coisas. E toda essa história é para que você entenda que você não precisa entrar ou se manter dentro de um sistema que quando você chegou já estava estabelecido, é assim, e você tem que entrar nesse sistema de trabalho, né? Essa história é isso, você não precisa ser mais um zumbi controlado pela indústria e pelo mercado. Dá para disruptar essa regra a partir do momento em que você ingressa numa trilha, em que você, não sou eu nem o Pedro, mas que a gente está trazendo a trilha para você, que vai determinar, cara, fabricação digital, você tem que entrar na fabricação digital. Cara, você tem que desenvolver produto. Cara, você tem que fazer orçamento com IA. Você percebe que eu praticamente não coloquei IA aqui. Eu coloquei IA aqui, cara. A IA podia estar em cada um desses pontos aqui. Com certeza. Ela anda junto. É isso que é legal falar também. Ela anda junto, ela tá em tudo, cara. Você vai falar impressão 3D? Pô, as impressão 3D da Bambu Lab tem IA. Aham. Pô, não tem como. Pô, você vai falar de administração de obra com IoT? Porra, IA, cara, software de inteligência artificial conectado com o quê? Diretamente os hardwares e os softwares que estão embarcados dentro da obra para ler alguma coisa, né? Aí você pega, pô, imagem e marca, storytelling da tua marca. Cara, se você não discute, e outra coisa, gente, tem IA generativa de texto e IA generativa de imagem. E eu estou vendo uma enxurrada de cursos de inteligência artificial. Cara, muito curso de inteligência artificial. E eu posso dizer para vocês que eu acho que eu lancei talvez o primeiro. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E eu fiz lá, IA para arquitetos, lá em 2023. Tem 3 anos isso. As ferramentas que eu trouxe ali já foram superadas em atualização, mas o pensamento é o mesmo. É o quê? Usar inteligência artificial como alavanca criativa. Seja ela para criar imagem generativa,
né, de imagem, de produto, ou seja, era para criar texto de pesquisa, para você se aproximar mais, para você se aprofundar em termos de pesquisa, né? A IA também está aí para você criar código para poder você usar no Grasshopper. O Pedro sabe fazer isso muito bem. Tem Isso uma IA que foi lançada recentemente agora, até peguei aqui o nome, chama Raven. eu não conheço. Raven. Ela funciona no formato de chatbot dentro do Grasshopper e ela desenha fórmulas a partir de texto. É bizarra, manga. Você tem que gravar um negócio só sobre isso aí, Eu cara. tenho, mas eu não comprei ela ainda, velho. Tem que pagar Ah, ali, eu não comprei ela ainda, eu só vi uns tutoriais, então realmente eu tenho que gravar porque é bem impressionante, para falar a verdade. Alô, patrocinadores, a gente investir aqui, então você está assistindo a gente aqui, você quer personalizar um produto teu aí, quer pegar uma chapa de alguma coisa que você fabrica e quer que a gente parametrize aí, te dê uma outra solução. Fazemos usando o seu produto, né? Exatamente, então a gente pode parametrizar o seu produto e você ter no teu site lá uma abinha dizendo o seguinte, produto parametrizado, não é? Boa, boa. Pô, fizemos um bom merchan agora aqui, hein, Pedro? Pô, tem que rodar esse corte, cara. Tem que rodar esse corte. Então, cara, o modo zumbi é aquele negócio do. Você falou disso aqui uma vez, lembra que você mostrou um inseto que tinha sido comido por dentro e ele andava sozinho, cara? Sim, Lembra sim. disso? Aham. Então eu vejo, e eu prestei atenção nisso, cara. Eu tava num evento, põe ele aí, cara. Deixa eu ver se eu acho. Coloca ele aí, porque dentro desse evento eu me senti esse inseto, cara. Cara, é meio nojento esse pá. Mas põe aí, cara. Porque eu me senti esse inseto aí, cara, dentro desse evento algum tempo atrás. Eu não vou colocar, não. É puta imagem de uma baratona nojenta, mano. Cara. Até. Deixa eu fechar. Tá bom. Não fecha Já aí. coloquei aqui, pô. Tava na tela. Porra, mostra aí, eu quero ver o inseto. Mas Tudo bem. tava na tela ali, mas tudo bem. Então, cara, você não pode ser guiado Aham. pelo mercado. Guiado não, guiado até você pode ser. Você não pode ser conduzido, você não pode ser levado a entender que você faz parte de um ecossistema onde o papel do arquiteto é ser comprador e vendedor. Uhum. Né? Então, quando a gente deixa de ser o criativo, quando a gente deixa de ser o cara que valoriza aquilo que arquiteta, que projeta, e passa a ser um consumidor do mercado, e aí às vezes você recebe um convite de algum fabricante para falar sobre o produto dele, e você fica feliz com isso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, você fica feliz. Você vai lá, pô, vai gravar lá um programa para falar sobre o produto. Você fala, pô, o cara tá me chamando para ser embaixador desse produto. Você fica feliz disso, né? Só que você está fazendo uma propaganda ali de um produto que é para ser tendência para todo mundo consumir. Você não é o criativo da história, né? Você está só aplicando aquele produto do jeito que ele vem em algum lugar. Ô, Você não manga, está customizando aquilo. você acha que pensei agora, um bom método de empreender usando inteligência artificial, parametria, essa coisa toda, é pegar os materiais fornecidos pela indústria e pensar em formas paramétricas usando esses materiais para vender para as próprias marcas? Totalmente, cara. Porra, muito. Quando você trouxe aquela fachada lá, foi a primeira coisa que eu pensei. Por isso que uma das mensagens desse podcast é o arquiteto estrategista, perfeito? E a arquitetura é um negócio. Para de olhar a arquitetura como arte e para de olhar a arquitetura como planta, como corte, como fachada. A arquitetura é um negócio. E não interessa se você é o titular e o dono do escritório, e não interessa se você é o estagiário, se você é o arquiteto júnior, pleno ou sênior. Você é o cara criativo. E você tem que entender que essa parada que você passou 5 anos estudando é um negócio, cara. Como é um negócio qualquer outra profissão. Só que a gente fica olhando dentro da arquitetura como arte, romantiza se ferrar na obra, romantiza, cara, trabalhar até 4 horas da manhã, cara, romantiza, cara, uma porção de coisas que quando a gente chegou aqui já estavam pré-estabelecidas. E a gente foi colocado dentro desse trilho. Aí não é trilha, hein? É um trilho. Colocaram a gente como se fosse um trem, cara, que só vai para frente ou só vai para trás, só vai para frente ou só vai. Só faz esse sentido aqui, entendeu? Você não tem a capacidade de percorrer, né? Aí tem aquela discussão do Oscar que o ponto mais curto entre dois, quer dizer, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta.
Até pode ser, mas o caminho mais bonito é uma curva, né? Então não tem jeito. Então uma trilha é uma curva, cara, não é algo reto, né? Então você vai estar ligando o ponto A com o ponto B, mas não numa linha reta, cara. Você vai percorrer um caminho. Sim, e eu acho que é muito legal para galera ficar com a mensagem do estar na trilha te mostra o caminho, né? É Que isso. coloca você, que essa frase é muito legal porque ela, é, ela te mostra que a incerteza ela é real, ela existe, que você vai começar sem ter todas as respostas, mas que você vai descobrir elas à medida que você resolver fazer alguma coisa, né? Então acho que resume bem essa coisa toda. E eu acho que a gente pode começar a partir para as conclusões, né? Fechando aí ligando os pontos do podcast. Uma mensagem que eu acho legal de deixar para a galera é que, se necessário, né? Façam, mantenham-se fazendo o método tradicional, tenham formas, você precisa ter essa forma de ter de ter uma fonte de renda, de ter o dinheiro entrando, né? Até para ter a possibilidade de estudar outras coisas, mas exerçam, galera, o que o Manga tá falando aqui desde o comecinho, que é a coisa da ambidestria. Em algum momento, quando você for parar para estudar alguma coisa nova, pense em alguma coisa que vai não necessariamente só melhorar o que você já faz, mas que vai te trazer novas possibilidades com o conhecimento que você já tem. Perfeito, cara. Eu não tenho nada a acrescentar depois desse desfecho que você trouxe aí. Eu acho que isso aí resume todo o programa. Eu estou bastante feliz de compartilhar isso com vocês aqui, porque é uma visão que não foi extraída de nenhum lugar. É uma visão que foi construída literalmente no caminho, né? Então é por isso que eu bati algumas vezes aqui que você não vai ver isso em nenhum outro lugar, em nenhuma outra escola. Ninguém vai te contar isso que a gente está contando aqui. E é legal falar também, mano, que o que a gente fala aqui é o que a gente faz e está fazendo. É isso, total. Então, como eu falei, eu comecei lá em 2023, aí a coisa avança, você se vê na você se vê entendendo o suficiente para fabricar suas primeiras peças, depois você dá um passinho a mais, e assim, e conforme você vai percorrendo o caminho, você vai vendo novas possibilidades. E elas estão aí, galera. Elas existem, só que vocês precisam realmente começar a percorrer esse caminho. E a gente espera que esse podcast aqui seja a porta de entrada para isso. Né, mano? É isso. Ô Pedro, posso só ser um pouco audacioso aqui? Eu queria fechar o programa mostrando uma coisa para vocês, porque o Pedro falou isso, é o que a gente faz. Mas eu queria mostrar um negócio, se você puder pegar aí que eu mandei para você, o Agora? artigo científico, cara. Mandou agora? Para vocês, o estar na trilha, onde é que a trilha pode te levar? Você consegue colocar ele aí? Mas eu tô com a nossa conversa aberta. Ah, tá. Você mandou outro dia, né? Joga aí. Só joga na tela que eu quero mostrar para a galera uma coisa. Porque é para vocês entenderem que a gente não está falando só do que lê, do que estuda, a gente está falando do que a gente faz. Deixa eu salvar aqui. Não, tranquilo. Enquanto eles estão abrindo, eles estão olhando. Aí, isso é legal. Tem a segunda, ó, dá para dar um zoom. Porque é print, mas tudo bem, ó. O que é um artigo científico, cara? Um artigo científico é o que um cientista, normalmente eles estão ligados a grandes universidades, ele escreve. Então, isso aqui foi escrito pela Universidade de São Paulo, isso foi apresentado no 43º evento de inovação na cidade de Nanning, na China, né? E esse artigo foi escrito para falar desse projeto aqui, ó, que a gente já trouxe, a gente já mostrou aqui. Eu gosto muito dele, porque ele foi o projeto que ganhou o Prêmio Brasileiro de Design. E quando eu desenvolvi esse projeto, eu não tinha a menor pretensão de ter um artigo, Mano. ou até de ter um prêmio, exatamente qual seria ele. Eu estava mergulhado ali em explorar tecnologias e novas possibilidades. Então, isso aqui, cara, trouxe esse projeto a ser agora um objeto de estudo científico, que foi aí escrito pela Universidade de São Paulo e foi apresentado lá na China, que é o quê? É um projeto de uma peça que foi desenhada pelo meu escritório e que tem um design inspirado aí no Palácio do Itamaraty, ele chama Banco Itamaraty, que tem muita tecnologia embarcada, tecnologia de material, tecnologia de softwares, tecnologia de impressão 3D. E onde é que foi que eu aprendi tudo isso? Na trilha. A trilha
me mostrou os caminhos, me levou às soluções, foi explorando isso. E eu não sou nem mais e nem menos brilhante que ninguém que está assistindo aqui, né? Então, basta você estar na trilha que você vai encontrar caminhos. E esses caminhos podem te levar a um sucesso em áreas que você nem imaginava que você podia percorrer. E você pode começar a se distanciar daquele looping do arquiteto zumbi que está ali sendo perseguido por aquele mutirão de fornecedores que fazem parte do teu dia cotidiano e que não te deixam a pensar em novas ideias. Você começa a mergulhar em novos espaços, né, Pedro? É isso aí. É muito legal esse... Pô, só de você ter uma publicação ali, cara. É muito legal isso aí, cara. Então, E o projeto em si é muito 10. a trilha do Arquiteto Digital me trouxe isso aí. E é por isso que a gente compartilha com vocês aqui no Arquiteto Digital. É isso aí. Massa demais. Bom, acho que é isso, né, Manga? Quer falar mais alguma coisa? Ah, fechou. Estou feliz aqui com o programa. Acho que o programa foi muito bom. Eu falei de um monte de coisa que eu gosto aqui, que você falou também. E eu espero que vocês que estão assistindo a gente aqui também gostem do que a gente está falando. É isso aí. Galera, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, a nossa ideia é fazer ao vivo, provavelmente às 3 da tarde, que é um horário bom para mim e pro Manga. Para você que estiver no trabalho aí, você coloca o fonezinho de ouvido, fica ouvindo a gente falar. A gente vai fazer essa companhia para vocês aí. Então a ideia é que a gente já tá bem regular, né, Manga, fazendo toda sexta, e a gente falou, pô, por que não fazer o 10º episódio ao vivo? Então, provavelmente na semana que vem vai ser nesse formato aí. Como o Manga falou, a gente já tá trazendo muitos conteúdos relacionados à digitalização da arquitetura aqui para vocês, mas a gente tem algumas coisas aí para sair também. E se você chegou até aqui, você tem a obrigação de estar no nosso grupo de arquitetos digitais no WhatsApp. Entrem lá, que é por onde a gente está interagindo com vocês. No mais, agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Valeu, Manga. Valeu, tchau, tchau, Pedro. Valeu. Show.